Olá, pessoal! Chegamos a mais uma aula de Geografia. Hoje falando sobre industrialização, processo industrial global, né? E o capitalismo. Bom, a indústria, o histórico, né, mundial, nas fases produtivas, na questão da industrialização, né, fabril, industrialização de grandes corporações atuais. A gente tem a primeira fase na produção, né, mundial, que ainda nem era em suma, industrialização propriamente dita como nós estamos acostumados, né? Industrialização por máquinas, isso só foi pós-revolução industrial, mas a gente tem a primeira fase para distinguir bem que antes das máquinas tudo era produzido manualmente, tudo era produzido à mão, né? A questão da produção familiar, os artesãos, né? E pós-revolução industrial, ocorrida no século XVIII, a gente mergulhou na produção no contexto das máquinas, a chamada produção fabril, né? E aí, a Revolução Industrial ela foi pautada principalmente pela grande revolução das primeiras máquinas que funcionavam a carvão. A gente também, no contexto de revoluções industriais, a gente teve a chamada, considerada a segunda revolução industrial, quando o homem passou a ter a produção em larga escala do petróleo como fonte de energia, né, combustível, o petróleo também como base para a produção de grandes, um amplo leque de produtos, como o plástico, por exemplo, né, vem do petróleo, a borracha, etc. E o grande avanço da produção energética mundial, né? A geração de energia, o descobrimento da eletricidade e o uso dela para a produção. Imaginem, as máquinas ficaram cada vez mais modernas. E a chamada terceira grande revolução industrial, a revolução mais moderna, né? Que estamos em pleno processo hoje, foi a chamada revolução a partir do momento que se inventou o processamento, né, da informática e a automação. Com isso, a capacidade de se produzir foi intensamente amplificada, né? E aí, como foi feito o processo? Como foi o processo da industrialização nos países desenvolvidos? Bom, a industrialização nos países desenvolvidos foi um processo lento, né? A industrialização ela foi lenta, antiga, gradual, ocorrendo desde lá da Revolução Industrial, século XVIII, e se consolidando no século XIX. Quem disse que tudo que é lento e antigo é ruim? Não! Nesse contexto de avanço industrial, ter lentidão gradual desse avanço, né? E se estabelecer como um avanço antigo, fez com que o mundo dos países desenvolvidos, né? O mundo desenvolvido, o mundo industrial, conseguiu aos poucos absorver o êxodo rural. As pessoas começaram a sair dos centros rurais, né, do campo em direção às cidades. E aí a gente gradualmente foi vendo a mecanização da lavoura, fazendo com que as pessoas gradualmente fossem migrando para as cidades. Assim as cidades foram ganhando infraestrutura crescente aos poucos. Então foi se conseguindo fazer um planejamento urbano crescente. No contexto dos países subdesenvolvidos, por que eu não escrevi aqui subdesenvolvidos?
Porque hoje, em pleno século XXI, você tem países subdesenvolvidos tão pobres que eles ainda nem sequer chegaram a esse processo, né? São países extremamente sem condições infraestruturais, sem condições básicas de se industrializar. Então, nesse contexto dos países subdesenvolvidos, a gente tem basicamente o contexto dos países emergentes, que são pobres, porém industrializados. E na industrialização destes países emergentes, a gente teve uma industrialização acelerada, né? Recente, pós-Segunda Guerra, pessoal, pós-Segunda Guerra, 60 e poucos anos, 60 anos atrás. Gente, o que é isso? É muito tempo. Não historicamente. Historicamente, isso é muito recente, né? Então, a gente teve um intenso êxodo rural, as pessoas foram rapidamente saindo do campo em direção às cidades. As cidades, elas foram crescendo, inchando muito rapidamente. A infraestrutura não foi dando conta de tanta gente chegando na cidade. E aí a gente passou a ter o fenômeno chamado inchaço urbano, com problemas urbanos crescentes, né? Falta de moradia, desemprego, violência, lixo urbano, etc. E as fases, e o capitalismo em si, né? Assim como a industrialização teve 3 fases mundiais, o capitalismo também teve 3 fases relatadas mundialmente, né? A primeira fase comercial, a segunda fase industrial e a terceira fase do capitalismo financeiro global, né? Isso, o capitalismo, em suma, tem o princípio principal é que o capitalismo ele é baseado na propriedade privada, na exploração do trabalho assalariado, né? A partir do momento que os donos dos meios de produção, né, a classe alta, consegue reunir meios de explorar esse trabalho assalariado e obter o lucro. Ok. E os investimentos, né, são gerados pelos donos dos meios de produção e os preços, né, dos produtos no mercado internacional, ele é regido pela concorrência de mercado, né? Há uma prioridade absoluta do lucro sobre o meio ambiente. Isto é um problema ambiental seríssimo, onde o meio ambiente vai ficando degradado, né? Há um debate internacional amplo para que a gente tenha este meio ambiente cada vez mais o mais resguardado possível, a questão do desenvolvimento sustentável, mas nem todos os empresários e nem todos os países ainda estão dispostos a praticar o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolver sustentavelmente é cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, até porque as pessoas ainda não conseguiram perceber que nós somos dependentes do meio ambiente, graças à natureza que a gente consegue sobreviver comendo, bebendo, né? E aí, não só o problema ambiental, acontecem também as grandes desigualdades sociais, onde os ricos, donos, né, dos meios produtivos, dominam os trabalhadores assalariados, ampliando o poder cada vez maior de lucro. E a gente também tem a questão dos países ricos concentrando poder tecnológico, poder capital, em contrapartida dos países pobres, subdesenvolvidos, sendo meros produtores de matérias-primas, né? Aí você tem esse contexto, o livre mercado, né, global, capitalista, que é baseado no neoliberalismo. Em contrapartida, o contexto baseado
no Estado, o Estado garantidor do bem-estar social. Bem, pessoal, a gente aí, nesse contexto, livre mercado versus o Estado garantindo o bem-estar social, a gente estará entrando na próxima aula, que é sobre o neoliberalismo e globalização. Então, até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus. Até logo.